Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 3 de julho de 1934. Lição 10. Jesus, à sombra da cruz. Mateus 26, versos 31 a 46. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Pedro, porém, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E o mesmo todos os discípulos disseram. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, não como eu quero, mas como tu queres. E voltou para os seus discípulos e achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os, voltou e orou 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Texto áureo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, não como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Resumo da lição. Jesus prediz a fuga dos seus discípulos, versos 31 e 32. Pedro, afirmando a sua fidelidade, versos 33 a 35. Jesus em oração no Getsêmani, versos 36 a 39. Os discípulos adormecidos, versos 40 e 41. A luta angustiosa na oração, versos 42 a 44. É chegada a hora do poder das trevas, versos 45 e 46. Depois de Jesus ter celebrado a Páscoa e instituído a ceia juntamente com seus discípulos, caminhou para o Monte das Oliveiras. E tendo passado o ribeiro Cedron, entraram no horto chamado Getsêmani. Antes, porém, de chegarem a este lugar, quando ainda em caminho, Jesus começou a falar sobre o que em breve ia acontecer. Fora predito pelo profeta Zacarias qual o rumo que os discípulos tomariam quando Jesus fosse preso. Eles, certamente, não desejavam cumprir essa profecia, porém o medo de sofrer constrangeu-os a tomarem esse rumo vergonhoso. O apóstolo João, muitos anos depois, escreve que no amor não há temor, e que o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. Ainda que todos se escandalizassem de Jesus, este não se escandalizaria deles e marcava agora um novo encontro para depois da sua ressurreição na Galiléia. Ainda se formos infiéis, ele permanece fiel. 2 Timóteo 2, verso 13. Pedro, sempre impulsivo, achou que o fugir era vergonhoso e reafirmou a sua fidelidade. Ele não tinha ainda conhecido a si próprio. Enquanto o homem não chegar a conhecer a sua própria inutilidade, se julga capaz de muitas coisas. Porém, só a experiência da vida pode ensinar o que é a fraqueza humana. Muitos que parecem valentes são os mais medrosos, enquanto que, entre os mais fracos, muitas vezes se encontram os maiores heróis.
Pedro foi avisado de que se havia de passar com ele. Quantos não recebem avisos antes da queda, mas confiantes nas suas próprias forças procuram vencer e são vencidos. No horto, Jesus afastou-se dos discípulos, levando consigo os 3 mais íntimos para auxiliá-lo em oração. A estes ele disse: velai comigo. O caminho de Jesus na angústia foi o caminho da oração. Ele apreciava a cooperação neste ministério, mas ficou triste quando os mais íntimos dormiram. Simão, dormes? Dá a entender que ele perguntava: tu que estás prontos a morrer por mim, não podes velar comigo? 3 vezes Jesus foi orar só, e todas as vezes encontrou os discípulos adormecidos. A luta e a angústia na oração não foram por causa dos sofrimentos físicos nem morais, mas sim pelos sofrimentos espirituais. A tarefa de beber o amargo cálice, de ser feito pecado e maldição por nós, ser separado do Pai, fê-lo suar gotas como que de sangue. Não podemos compreender os seus sofrimentos, porque em nós nunca houve um pavor pelo pecado, como o que Jesus experimentou. Nem sabemos o que seja a verdadeira inocência, nem nunca tampouco chegamos a um estado tão íntimo com Deus, como ao que ele chegou. Um anjo veio confortá-lo. O apóstolo, escrevendo aos Hebreus, disse: o qual, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido. Um anjo veio confortá-lo, quanto ao que temia. Ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A hora da traição chegou. Que tristeza! Entretanto, Deus fez a maior vergonha humana, a crucificação, tornar-se um meio das maiores bênçãos em favor dos homens. Que contraste entre a miséria humana e a grandeza de Deus!